Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês a respeito da revisão da vida toda. Eu sei que já é um tema aí que já tá chato, que todo mundo fala nele o tempo todo, os advogados, os youtubers, comentam o tempo todo sobre a revisão da vida toda, mas ontem, dia 25/7, saiu uma movimentação no processo que pode ser que a gente esteja vendo uma luz no fim do túnel, tá? Pode ser que a gente esteja vendo um final para essa novela, ainda esse ano. Então eu queria comentar aqui no meu canal o meu ponto de vista, como eu entendo que a revisão da vida toda funciona e como ela pode beneficiar vocês. Queria mostrar de uma forma aqui bem fácil, bem simples, como vocês podem entender de vez como que funciona a revisão da vida toda. Vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês como que funciona o passo a passo. Então vamos lá. Eu estou até com o Paint aqui aberto para mostrar para vocês de forma bem simples como que funciona a revisão da vida toda na prática. Vamos supor aqui que você é um trabalhador que começou a trabalhar no mês 1 de 1985. Desculpa a letra feia aí, tá? É que eu quero fazer de uma forma bem simples mesmo para vocês. Nessa situação aqui, você conseguiu dar entrada na aposentadoria no dia 1 de 2014, certo? Então, nessa situação, o que o INSS vai considerar na hora de calcular a sua aposentadoria? A coisa é bem simples como funciona a revisão da vida toda, vocês verem como é uma coisa lógica, que eles não deveriam nem estar discutindo isso, deve ser uma coisa rápida e conceder de uma vez para o segurado do INSS. O INSS, na hora de ele calcular a sua aposentadoria, ele vai simplesmente utilizar do mês 7 de 94 até essa data aqui. Ele só vai considerar os valores contribuídos do mês 7 de 94 até o mês 1 de 2014. E todo o tempo do mês 6 de 94 ao mês 1 de 85, o INSS simplesmente descarta para fins de cálculos. Mas o que acontece? A gente vê muito, principalmente com os bancários, que eles recebiam altos salários nessa época, de 94 para trás, de 80. Então, assim, nessa época mais antiga, os bancários principalmente recebiam um valor muito alto de salário. Consequentemente, as contribuições que eles faziam para o INSS eram bem altas. Então, o que a revisão da vida toda busca? Quebrar isso daqui. Fazer com que isso aqui não conte a partir do mês 7 de 94, e sim desde o primeiro dia que você contribuiu para o INSS. Por isso que a gente vê muitas aposentadorias de pessoas que, vamos supor, a pessoa tem hoje 65 anos de idade e não tem contribuição após o mês 7 de 94, não tem nenhuma. Mas antes do mês 7 de 94, ela já teve 15 anos de tempo de contribuição. Então essa pessoa vai conseguir ir no INSS e dar entrada na aposentadoria dela e vai conseguir a concessão, né? Porque ela tem 15 anos de tempo de contribuição, que é o mínimo. Então, o que acontece? Como essa pessoa não tem nenhum tempo de contribuição depois do mês 7 de 94, o INSS vai considerar a aposentadoria dela como se fosse um salário mínimo. Porque zero de tempo de contribuição dividido por zero, que é a média de zero, vai dar zero. Como a pessoa não pode se aposentar com zero de aposentadoria, eles obrigatoriamente consideram um salário mínimo. Mas e esse tempo de contribuição aqui atrás de 94? O INSS simplesmente descarta. Então, é isso que a gente busca na revisão da vida toda. Tem casos aqui no meu escritório de pessoas que a gente fez a revisão, justamente nesse exemplo que eu estou dando, que a gente buscou incluir o do mês 7 de 94 para trás e a pessoa se aposentou com o teto do INSS. Então ela está há anos recebendo um salário mínimo, mas na verdade era para ela estar recebendo o teto, por causa dessa revisão. Então, é isso daqui que a gente busca nessa revisão da vida toda. É uma coisa simples, ninguém sabe exatamente de onde que o INSS tirou essa ideia de usar exatamente o mês 7 de 94 para frente. Muitos acham que foi preguiça do INSS porque houve muita alteração de moeda, do cruzado para cruzado real, do cruzeiro para real. Teve uma série de trocas de moeda na época que o INSS, na época, ficou com preguiça de fazer a conversão dessa moeda tudo para real, para incluir isso no tempo de contribuição e nos cálculos, desculpa, e consequentemente aposentar as pessoas melhores. Mas eles não fizeram isso, tá? Então o que você tem que avaliar na sua casa? Você tem que pensar assim:
Eu trabalhei antes de 94? Trabalhei. Eu tinha um emprego bom antes de 94? Tinha. Então você é uma pessoa que bem possível que vai ter a possibilidade de aumentar a sua aposentadoria com a revisão da vida toda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito do prazo para dar entrada nessa revisão. São 10 anos após a concessão, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, dessa pessoa aqui que eu falei que ela entrou com a aposentadoria no mês 1 de 2014, ela tem até o mês 1 de 2024 para dar entrada nessa revisão dela. Se ela não dá entrada, ela perde o direito de ter a revisão da vida toda. Tá? Qualquer tipo de revisão ela não pode mais fazer depois do mês 1 de 2024. Então eu queria passar para vocês aqui, de forma bem resumida, sem muita enrolação, como que funciona a revisão da vida toda. Basicamente é isso, o INSS não considera nenhum valor de tempo de contribuição antes do mês 7 de 94. Então a revisão da vida toda vem para quebrar esse mês 7 de 94 e considerar toda a sua vida de contribuição para fins de cálculo da tua renda mensal inicial dentro do INSS. Basicamente é isso. Não são todas as pessoas que têm direito a isso, tá? Se você consultar um advogado, especialista na área, e ele souber fazer os cálculos, tem situações que a gente inclui o período antes do mês 7 de 94 e até diminui o valor da aposentadoria. São aquelas pessoas que recebiam mal antes do mês 7 de 94 e começaram a receber bem depois do mês 7 de 94, que é o mais comum, né? Então, assim, basicamente vocês têm que procurar um advogado para fazer esses cálculos para vocês. Ele fazendo o cálculo, se for vantajoso, tem que entrar com essa revisão o quanto antes, porque a gente não sabe como que vai ser a modulação dos efeitos que o STF vai fazer após essa conclusão que eles vão ter agora, que provavelmente vai ser esse ano, tá? Porque eles já incluíram para a conclusão ontem, dia 25/7, então a nossa expectativa é que eles julguem esse ano isso. Então, quem puder dar entrada o quanto antes nessa revisão, é muito importante que seja feito, para não perder o time, vamos supor assim, né? Porque se você perder o time de entrar com a revisão, pode ser que você não consiga mais entrar, a depender de como o STF vai modular os efeitos da decisão dele. Pode ser que eles modulem dizendo que só vai poder entrar com a revisão quem entrou com o processo antes do julgamento do STF. Isso pode acontecer, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma em vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, do nosso site. Eu fico por aqui e até a próxima.